Livro V. O não linear e o não linear. Hora de outro exemplo autobiográfico. Como escreveu Charles Darwin, em uma parte histórica de seu A Origem das Espécies, apresentando um esboço sobre a evolução da opinião. Espero poder ser desculpado por entrar em detalhes pessoais, mas é somente para mostrar que não fui precipitado ao chegar a uma decisão. Pois não é bem verdade que não há uma palavra, conceito e uma aplicação exatos para a antifragilidade. Meus colegas e eu chegamos a isso sem saber, e eu já possuía há muito tempo. Afinal, estive pensando sobre o mesmíssimo problema durante quase toda a vida, em parte conscientemente, em parte sem estar ciente disso. O livro V explora essa trajetória e a ideia que surgiu a partir daí, sobre a importância dos sótãos. Em meados da década de 1990, depositei calmamente minha gravata na lata de lixo da esquina da Rua 45 com a Park Avenue, em Nova York. Decidi passar alguns anos fora e me tranquei no sótão, tentando expressar o que estava saindo de minhas entranhas, tentando definir o que chamei de não linearidades ocultas e seus efeitos. O que eu tinha não era exatamente uma ideia, mas sim um método, pois a ideia central mais profunda ainda me escapava. Entretanto, ao utilizar esse método, produzi uma reflexão de quase 600 páginas sobre o gerenciamento de efeitos não lineares, com gráficos e tabelas. Lembre-se do prólogo, em que não linearidade significa que a resposta não é uma linha reta, mas eu ia além, e prestava atenção na ligação com a volatilidade, algo que deverá ficar claro em breve. E me aprofundei na volatilidade da volatilidade e nos efeitos de ordem superior. O livro produzido na investigação solitária no sótão, finalmente chamado de Dinâmica de Jing, versava sobre as técnicas para gerenciar e lidar com exposições de derivadas complexas não lineares. Era um documento técnico que estava completamente abovo, em estado embrionário, e conforme eu progredia, no fundo me dava conta de que a questão tinha muito mais relevância do que os casos limitados que costumava usar em minha profissão. Eu sabia que minha profissão era a plataforma perfeita para começar a pensar sobre essas questões, mas eu era muito preguiçoso e muito convencional para me aventurar além disso. Dinâmica de Jing continuou sendo, de longe, minha obra favorita antes deste livro que o leitor tem em mãos, e lembro com carinho dos 2 duros invernos de Nova York, no silêncio quase completo do sótão, com o efeito luminoso do sol brilhando sobre a neve, aquecendo tanto a sala quanto o projeto. Não pensei em mais nada por anos. Também aprendi algo bastante divertido com esse episódio. Meu livro foi equivocadamente submetido a 4 avaliadores, todos economistas financeiros acadêmicos, em vez de quantos analistas quantitativos que trabalham em finanças usando modelos matemáticos. A pessoa responsável pelas submissões não estava bem ciente da diferença. Os 4 acadêmicos rejeitaram o livro, curiosamente, por 4 conjuntos de razões completamente diferentes entre si, não havendo absolutamente qualquer interseção entre os seus argumentos. Nós, profissionais com experiência prática e quantes, não ficamos muito perturbados com as observações dos acadêmicos. Seria como se prostitutas ouvissem os comentários técnicos das freiras. O que me impressionou foi que, se eu estivesse errado, todos eles teriam apresentado exatamente o mesmo motivo para a rejeição. Isso é antifragilidade. Mas, como o editor percebeu o erro, o livro foi submetido aos pareceristas quantitativos, e viu a luz do dia. B. O leito de Procusto na vida consiste, precisamente, na simplificação do não linear e em sua transformação em linear, a simplificação que distorce. Então, meu interesse pela não linearidade das exposições diminuiu quando comecei a lidar com outras questões relacionadas à incerteza que me pareceram mais intelectuais e filosóficas, como a natureza da aleatoriedade, e não mais, somente como as coisas reagem a eventos aleatórios. Isso também pode ter acontecido devido ao fato de que me mudei, e não tenho mais aquele sótão. Porém, alguns acontecimentos levaram-me de volta para uma segunda fase de intensa reclusão. Após a crise do final dos anos 2000, passei por uma fase infernal, devido ao contato com a imprensa. De repente, eu estava desintelectualizado, corrompido, desinstalado de meu habitat, forçado a ser um bem público. Eu não percebera o quanto é difícil, para os membros da mídia e do público, aceitar que a função de um estudioso é ignorar assuntos insignificantes, escrever livros, e não e-mails, e não proferir palestras em meio a passos de dança, que ele tem outras coisas a fazer, como ler na cama pela manhã, escrever em uma mesa colocada diante de uma janela, fazer longas caminhadas, lentamente,
Tomar cafés expressos. Pela manhã, chá de camomila. À tarde, vinho libanês. À noite, e vinhos moscate depois do jantar. Fazer mais longas caminhadas. Lentamente. Debater com amigos e familiares, mas nunca na parte da manhã. E ler, de novo, na cama antes de dormir. E não ficar reescrevendo seu livro e suas ideias em benefício de estranhos e dos membros do escritório regional da Networking Internacional, que não o leram. Então, optei por me isolar da vida pública. Quando consegui retomar o controle de minha agenda e de meu cérebro, recuperar-me das profundas feridas em minha alma, aprender a usar filtros de e-mail e funções de autoexclusão e reiniciar minha vida, a dona sorte trouxe-me duas ideias, fazendo com que eu me sentisse idiota, pois percebi que as havia cultivado o tempo todo. Claramente, as ferramentas para a análise de efeitos não lineares são bastante universais. A parte triste é que, até aquele dia de minha novíssima vida de viajante solitário e partidário do chá de camomila, quando eu olhava para uma xícara de porcelana, não percebia que tudo que era não linear ao meu redor poderia ser submetido às mesmas técnicas de detecção, como as que haviam me ocorrido em meu episódio anterior de reclusão. O que descobri está descrito nos 2 capítulos a seguir. Capítulo 18. Sobre a diferença entre uma pedra grande e 1000 pedrinhas. Como punir com uma pedra. Aterrissei cedo, uma vez, porque os sótãos são sempre úteis, sobre os grandes benefícios de se evitar o teatro, a menos que você tenha um violão. Figura 8. O notário batendo as portas em posição côncava, esquerda, e convexa, direita. Ele ilustra as duas formas de não linearidade. Se ele fosse linear, estaria de pé, ereto. Este capítulo mostrará, refinando a assimetria de Sêneca, como uma posição. A convexa representa a antifragilidade em todas as suas formas, e a outra, a côncava, a fragilidade. E como podemos facilmente detectar e, até mesmo, medir a fragilidade avaliando a maneira como o cortesão se mantém de pé, seja encorcovado, convexo, seja arqueado, côncavo. Olhando para a xícara de porcelana, notei que ela não apreciava nem a volatilidade, nem a variabilidade, tampouco a ação. Ela só queria descansar e ser deixada em paz na tranquilidade da biblioteca de estudos. A constatação de que a fragilidade era, simplesmente, a vulnerabilidade e a volatilidade das coisas que a afetam foi um enorme constrangimento pessoal para mim, pois minha especialidade era o vínculo entre volatilidade e não linearidade. Eu sei, uma especialidade muito estranha. Então, comecemos com os resultados. Uma regra simples para detectar o frágil. Uma história da literatura rabínica, Midrash Tehillim, provavelmente originária das tradições do Oriente Próximo, diz o seguinte: um rei, zangado com seu filho, jurou esmagá-lo com uma grande pedra. Depois de se acalmar, ele percebeu que estava em apuros, pois um rei que quebra seu juramento não está apto para governar. Seu sábio conselheiro surgiu com uma solução: fazer com que a pedra fosse partida em pequenas pedrinhas, e, aí sim, atirá-las no filho travesso. A diferença entre 1000 pedrinhas e uma grande pedra de peso equivalente é uma poderosa ilustração de como a fragilidade decorre de efeitos não lineares. Não lineares, mais uma vez, não linear significa que a resposta não é simples, nem mesmo uma linha reta. Portanto, se, digamos, duplicarmos a dose, teremos muito mais ou muito menos do que o dobro do efeito. Se eu jogar uma pedra de 5 quilos em alguém, isso causará mais do que o dobro do dano causado por uma pedra de 25 quilos, mais de 5 vezes o dano de uma pedra de 450 gramas, etc. É simples. Se desenharmos uma linha em um gráfico, com os danos do eixo vertical e o tamanho da pedra no eixo horizontal, ele será uma linha curva, e não reta. Trata-se de um aperfeiçoamento da simetria. Eis aqui o ponto bastante simples, que permite, de fato, detectar a fragilidade. Para o frágil, os impactos trazem danos maiores à medida que sua intensidade vai aumentando, até certo nível. Figura 9. O rei e seu filho. O dano provocado pelo tamanho da pedra, como uma função do tamanho da pedra. Até certo ponto, qualquer peso adicional da pedra prejudica mais do que o peso anterior. Constata-se a não linearidade. O dano curva-se para dentro,
com uma inclinação vertical cada vez mais íngreme. O exemplo é mostrado na figura 9. Generalizemos. Seu carro é frágil. Se você fosse de encontro à parede a 80 km/h, isso poderia causar mais danos do que se fosse de encontro à mesma parede 10 vezes a 8 km/h. O dano a 80 km/h é mais de 10 vezes o dano a 8 km/h. Mais alguns exemplos. Beber 7 garrafas de vinho Bordeaux em uma única ocasião e, depois, água pura consumo de limão nos 6 dias seguintes é mais prejudicial do que beber uma garrafa de vinho por dia, durante 7 dias, dividida em 2 taças por refeição. Cada taça extra de vinho nos prejudica mais do que a anterior, já que nosso sistema é frágil ao consumo alcoólico. Deixar uma xícara de porcelana cair no chão de uma altura de cerca de 30 centímetros é pior do que 12 vezes o dano de uma queda de uma altura de 5 centímetros. Saltar de uma altura de 10 metros provoca um dano mais de 10 vezes maior do que o dano de saltar de uma altura de 1 metro. Na verdade, 10 metros parece ser o ponto limite para a morte por queda livre. Note que esta é uma simples extensão da simetria fundamental que vimos 2 capítulos atrás, quando usamos o pensamento de Sêneca como pretexto para falar sobre a não linearidade. A assimetria é, necessariamente, a não linearidade. Mais danos do que benefícios. Simplesmente um aumento na intensidade causa mais danos do que os benefícios trazidos por uma diminuição correspondente. Porque a fragilidade é não linear. Deixem-me explicar o argumento central, o motivo pelo qual a fragilidade está, de modo geral, no domínio do não linear e não do linear. Isso me ocorreu com a xícara de porcelana. A resposta está relacionada à estrutura das probabilidades de sobrevivência. Na condição de alguma coisa estar ilesa, ou ter sobrevivido, será mais prejudicada por uma única pedra do que por 1000 pedrinhas, isto é, por um único evento infrequente de grande porte do que pelo efeito acumulado de impactos menores. Se, para um ser humano, pular 1 milímetro, um impacto de pequena força, causasse uma fração linear exata dos danos de, digamos, pular de uma altura de 10 metros até o chão, a pessoa já estaria morta por causa dos danos cumulativos. Na verdade, um cálculo simples mostra que ela seria aniquilada em poucas horas ao tocar objetos ou andar em sua sala de estar, considerando-se a multiplicidade desses agentes estressores e seu efeito total. A fragilidade que surge da linearidade é imediatamente visível, de modo que a desconsideramos, pois o objeto já estaria rompido. Isso nos mostra o seguinte: o frágil é algo tanto intacto quanto submetido a efeitos não lineares, e aos eventos raros e extremos, uma vez que os impactos de grande porte, ou de alta velocidade, são mais raros do que os de tamanho reduzido, e de velocidade lenta. Deixem-me reformular essa ideia relacionando-a com os cisnes negros e os eventos extremos. Há muito mais eventos comuns do que eventos extremos. Nos mercados financeiros, existem, pelo menos, 10.000 vezes mais eventos de magnitude de 0,1% do que eventos de 10% de magnitude. Há cerca de 8.000 microterremotos por dia no planeta Terra, isto é, aqueles abaixo de 2 graus na escala Richter, cerca de 3 milhões por ano. Esses tremores são totalmente inofensivos, e, com 3 milhões por ano, realmente precisam ser assim. Mas os impactos de intensidade 6 e superiores na escala ganham as manchetes dos jornais. Considere objetos como as xícaras de porcelana. Elas recebem uma série de impactos, mais 1 milhão de impactos de, digamos, 1/100º de quilo por centímetro quadrado, usando uma medida arbitrária, do que impactos de 45 quilos por centímetro quadrado. Assim, estamos, necessariamente, imunes ao efeito cumulativo dos pequenos desvios, ou impactos de magnitude muito pequena, o que implica que nos afetam desproporcionalmente menos, isto é, menos no sentido não linear, do que os maiores. Reforcemos minha regra anterior. Para o frágil, o efeito cumulativo de pequenos impactos é menor do que o efeito único de um único grande impacto equivalente. Isso evidencia o princípio de que o frágil é o que é danificado muito mais por eventos extremos do que por uma sucessão de eventos intermediários. Finito. E não existe nenhuma outra maneira de ser frágil. Agora, vamos inverter o argumento e considerar o antifrágil. A antifragilidade também está fundamentada nas não linearidades, em respostas não lineares. Para o antifrágil, os impactos trazem mais benefícios, e também menos danos, à medida que sua intensidade vai aumentando, até certo ponto. Um caso simples, conhecido heuristicamente pelos levantadores de peso. Na história da imulação de um guarda-costas, descrita no capítulo 2,
Concentrei-me apenas no máximo que conseguiria fazer. Levantar 45 quilos de uma vez traz mais benefícios do que levantar 5 quilos duas vezes, e, certamente, muito mais benefícios do que levantar meio quilo uma centena de vezes. Os benefícios a que se referem à linguagem dos levantadores de peso: o fortalecimento do corpo, massa muscular e a aparência de lutador de brigas de rua, em vez de resistência, e capacidade de correr uma maratona. O segundo peso de 5 quilos desempenha um papel maior, daí o efeito não linear, isto é, de convexidade. Como veremos, cada quilo extra traz mais benefícios, até se chegar próximo ao limite, o que os levantadores de peso chamam de quebra. Por enquanto, perceba o alcance desta simples curva. Ela afeta quase tudo que está à vista, até mesmo o erro médico, o tamanho do governo, a inovação, qualquer coisa que tangencia a incerteza. E isso ajuda a estabelecer a conexão com as afirmações sobre tamanho e concentração no livro 2. Quando sorrir e quando fazer cara feia. A não linearidade aparece sob duas formas: a côncava, curvas para dentro, como no caso do rei e da pedra, ou seu oposto, a convexa, curvas para fora, e, logicamente, na forma composta, com seções côncavas e convexas. As figuras 10 e 11 mostram as seguintes simplificações da não linearidade. A convexa e a côncava lembram um sorriso e uma cara feia, respectivamente. Figura 10. Os dois tipos de não linearidade: a convexa, à esquerda, e a côncava, à direita. As curvas convexas para fora, as curvas côncavas para dentro. Figura 11. Sorria. A melhor maneira de entender a convexidade e a concavidade: o que se curva para fora parece um sorriso, o que se curva para dentro parece um rosto triste. O convexo, esquerda, é antifrágil. O côncavo, à direita, é frágil. Tem efeitos de convexidade negativos. Uso o termo efeito de convexidade para ambos, a fim de simplificar o vocabulário, dizendo efeitos de convexidade positivos e efeitos de convexidade negativos. Porque a simetria pode ser representada tanto na convexidade quanto na concavidade. É simples. Se para uma dada variação houver mais vantagens do que desvantagens e desenharmos uma curva, ela será convexa. O oposto acontecerá com a côncava. A figura 12 mostra a simetria expressa novamente em termos de não linearidades. Também mostra o efeito mágico da matemática, que nos permitiu lidar, simultaneamente, com o Streak Tartare, o empreendedorismo e o risco financeiro. O gráfico convexo transforma-se em côncavo quando a pessoa, simplesmente, coloca um sinal de menos à sua frente. Tony Gorducho, por exemplo, teve um retorno diametralmente oposto, digamos, do retorno de um banco ou de uma instituição financeira em determinada transação. Ele fez um dinheirinho sempre que eles perderam, e vice-versa. Os lucros e as perdas são imagens espelhadas uma da outra no cômputo final, só que uma é o sinal de menos vezes a outra. A figura 12 também mostra por que o convexo aprecia a volatilidade. Se ganhamos mais do que perdemos com as flutuações, desejaremos ter uma infinidade de flutuações. Figura 12. Mais dor do que ganho, ou mais ganho do que dor. Suponhamos que nosso ponto de partida ou você está aqui. No primeiro caso, se a variável x aumentar, ou seja, se ela se deslocar para a direita sobre o eixo horizontal, os ganhos, eixo vertical, serão maiores do que as perdas encontradas no deslocamento para a esquerda, isto é, uma redução correspondente na variável x. O gráfico mostra como a simetria positiva, primeiro gráfico, transforma-se em uma curva convexa, para fora, e a assimetria negativa, segundo gráfico, transforma-se em uma curva côncava, para dentro. Repetindo, para determinado desvio em uma variável, em quantidades equivalentes em ambas as direções, o convexo ganha mais do que perde, sendo o inverso válido para o côncavo, porque o côncavo é afetado por eventos do tipo cisne negro. Vamos discutir agora a ideia que tem me perseguido durante toda a vida. Nunca percebi que ela poderia ser expressa tão claramente em um gráfico. A figura 13 ilustra o efeito do dano e do inesperado. Quanto mais côncava for uma exposição, maior será o dano causado pelo inesperado, de forma desproporcional. Assim, desvios muito grandes têm um efeito desproporcional cada vez maior. Figura 13. Duas exposições, uma linear e outra não linear, com convexidade negativa, isto é, concavidade, no primeiro gráfico e convexidade positiva no segundo. Um evento inesperado afeta o não linear mais desproporcionalmente. Quanto maior for o evento, maior será a diferença. Em seguida,
Aplicaremos essa técnica bastante simples à detecção da fragilidade e ao seu posicionamento na tríade, o trânsito em Nova York. Vamos aplicar os efeitos de convexidade às coisas que nos cercam. O trânsito é altamente não linear. Quando pego o voo matinal de Nova York para Londres, e saio de casa por volta das 5 da manhã, sim, eu sei, levo cerca de 26 minutos para chegar ao terminal da British Air no aeroporto JFK. A essa hora, Nova York está vazia. Quase não parece Nova York. Quando saio de casa às 6 da manhã para o voo posterior, praticamente não há diferença no tempo de viagem. Embora o tráfego esteja um pouco mais denso, é possível adicionar mais e mais carros à rodovia, sem nenhum impacto, ou com o mínimo de impacto, sobre o tempo gasto no trânsito. Então, um mistério. Aumente-se o número de carros em 10% e o tempo de viagem aumentará em 50%. Estou usando números aproximados. Observe o efeito de convexidade em ação. O número médio de carros na rodovia não importa nem um pouco para a velocidade do tráfego. Se houver 90 mil carros em uma hora, e, depois, 110 mil carros na hora seguinte, o trânsito será muito mais lento do que se houvesse 100 mil carros em 2 horas. Note que o tempo de viagem é um dado negativo. Então eu considero um custo, uma despesa, e um aumento é algo ruim. Assim, o custo de viagem é frágil à volatilidade do número de carros na rodovia. Ele não depende tanto de sua média. Cada carro extra aumenta o tempo de viagem mais do que o anterior. Isso é um indicativo de um problema-chave do mundo de hoje, o da má compreensão da resposta não linear por aqueles que estão envolvidos na criação de eficácias e na otimização dos sistemas. Os aeroportos e as ferrovias europeias, por exemplo, estão em seu limite, mas parecem excessivamente eficazes. Operam perto da capacidade máxima, com o mínimo de redundâncias e de capacidade ociosa, com custos, portanto, aceitáveis. No entanto, um pequeno aumento no congestionamento, digamos 5% a mais de aviões no céu devido a um pequeno atraso, pode dar origem a um caos nos aeroportos e a cenas de infelizes viajantes acampando no chão, sendo seu único consolo algum barbudo tocando músicas folclóricas francesas no violão. Podemos observar aplicações desse mesmo ponto nos domínios econômicos. Os bancos centrais podem imprimir dinheiro. Eles imprimem e imprimem sem nenhuma consequência, e reivindicam a segurança de tal medida. Então, inesperadamente, a impressão provoca um salto na inflação. Muitos resultados econômicos são completamente anulados pelos efeitos de convexidade, e a boa notícia é que sabemos o motivo. Infelizmente, as ferramentas, e a cultura, dos formuladores de políticas públicas baseiam-se no excessivamente linear, ignorando esses efeitos ocultos. Eles chamam isso de aproximação. Quando ouvimos falar de um efeito de segunda ordem, significa que a convexidade está fazendo com que a falha de aproximação aproxime-se do mundo real. Na figura 14, desenhei um gráfico, muito hipotético, da resposta do trânsito ao número de carros na rodovia. Observe, por hora, a forma curva do gráfico. Ela se volta para dentro. Figura 14. O gráfico mostra como o tempo de viagem do autor, e os custos de viagem, até o aeroporto JFK dependem, para além de certo ponto, não linearmente do número de carros na rodovia. Mostramos os custos de viagem como uma curva para dentro, côncava, o que não é bom. Alguém chame as autoridades de Nova York. Um bom exemplo de como os efeitos de convexidade, em combinação com grandes desvios prognosticados de forma errada, afetam um sistema superotimizado está nessa simples história de subestimação, feita pelas autoridades de Nova York, dos efeitos do fechamento de uma linha para o congestionamento do trânsito. Esse erro é extraordinariamente genérico. Uma pequena modificação produz resultados compostos em um sistema que está em seu limite extremo, e, por conseguinte, é frágil. Em uma noite de sábado, em novembro de 2011, dirigi até Nova York para me encontrar com o filósofo Paul Boghossian e jantar no Village. Em condições normais, uma viagem de 40 minutos. Ironicamente, estava indo encontrá-lo para conversar sobre meu livro. Este livro, e mais particularmente, sobre minhas ideias a respeito da redundância nos sistemas. Tenho defendido a injeção de redundância na vida das pessoas e tenho mergulhado, diante dele e de outras pessoas, que, desde que tomei esta resolução no ano novo de 2007, nunca mais cheguei atrasado a lugar algum, nem mesmo por um minuto. Bem, quase. Lembre-se, no capítulo 2, de minha defesa das redundâncias como estratégia agressiva. Tal disciplina pessoal obriga-me a colocar certos freios, e,
Como sempre carrego um caderno. Isso me permitiu escrever um livro inteiro de aforismos, sem contar as longas visitas às livrarias. Ou posso sentar-me em um café e ler mensagens de insulto, sem, é claro, nenhum estresse, já que não tenho medo de chegar atrasado. Mas o maior benefício dessa disciplina é que me impede de preencher meu dia com compromissos, em geral, nem úteis nem agradáveis. Na verdade, por outra regra de disciplina pessoal, não assumo compromissos, a não ser as palestras, exceto na manhã daquele mesmo dia, pois reservar uma data no calendário me dá a sensação de ser um prisioneiro, mas essa é outra história. Quando cheguei a Mediton, em torno das 6 horas, o trânsito parou completamente. Às 8, eu só havia me movido alguns poucos quarteirões. Assim, nem mesmo meu freio de redundância permitiu-me honrar até então intacta resolução. Depois de reaprender a operar essa coisa barulhenta e cacofônica chamada rádio, comecei a descobrir o que havia acontecido. A cidade de Nova York havia autorizado uma empresa cinematográfica a usar a ponte da Rua 59, bloqueando parte dela, assumindo que não haveria nenhum problema, por ser um sábado. E o pequeno problema de trânsito transformou-se em um caos, devido aos efeitos multiplicadores. O que eles achavam que causaria, na pior das hipóteses, alguns minutos de atraso foi multiplicado por 2 ordens de grandeza. Minutos transformaram-se em horas. As autoridades de Nova York simplesmente não compreendem as não-linearidades. Eis o problema-chave da eficácia. Esses tipos de erros conjugam-se, multiplicam-se e acumulam-se, com efeitos que vão em uma única direção, a errada. Onde mais é diferente. Outra maneira intuitiva de se observarem os efeitos de convexidade, considerar a propriedade de escalonamento. Se dobrarmos a exposição a algo, causaremos mais do que o dobro de danos. Se assim for, essa é uma situação de fragilidade. Caso contrário, seremos robustos. A questão foi adequadamente abordada por P.W. Anderson no título de seu artigo Humores Diferentes, e o que os cientistas envolvidos no estudo da complexidade chamam de propriedades emergentes é o resultado não linear do acréscimo de unidades, já que a soma se torna cada vez mais diferente das partes individuais. Basta olhar para o quanto a pedra grande é diferente das pedrinhas. Essas têm o mesmo peso e a mesma forma geral, mas isso é tudo. Da mesma forma, vimos, no capítulo 5, que a cidade não é uma aldeia ampliada, uma corporação não é uma empresa de pequeno porte um pouco maior. Vimos, também, como a aleatoriedade muda de natureza do mediocristão para o extremistão, como um estado não é uma grande aldeia, e várias alterações causadas pelo tamanho e pela velocidade. Tudo isso mostra a não linearidade em ação. Uma refeição balanceada. Eis outro exemplo de desatenção à dimensão oculta, ou seja, a variabilidade. Atualmente, estamos sendo instruídos pelas autoridades de saúde soviético-americanas de Harvard a ingerir determinadas quantidades de nutrientes, calorias totais, proteínas, vitaminas, etc., todos os dias, em quantidades recomendadas de cada um deles. Cada alimento tem seu percentual de dose diária. Afora a total falta de rigor empírico na forma como essas recomendações são atualmente derivadas, ver mais sobre isso nos capítulos médicos. A outra negligência nessa norma, a insistência no discurso sobre a regularidade. Aqueles que recomendam as políticas nutricionais não conseguem entender que adquirir constantemente nossas calorias e nutrientes ao longo de todo o dia, com composição equilibrada e regularidade metronômica, não produz, necessariamente, o mesmo efeito que consumi-los de forma desigual ou aleatoriamente. Digamos, ingerindo um monte de proteínas um dia, fazendo jejum completo no outro, preparando um banquete no terceiro, etc. Isso é uma negação da hormese, o discreto agente estressor da privação episódica. Durante muito tempo, ninguém sequer se preocupou em tentar descobrir se a variabilidade na distribuição, o efeito de segunda ordem, era tão importante quanto a composição em longo prazo. Agora, as pesquisas estão começando a compreender esse ponto muitíssimo simples. Acontece que o efeito da variabilidade em fontes alimentícias e da não linearidade da resposta fisiológica é fundamental para os sistemas biológicos. Não consumir nenhuma proteína na segunda-feira e voltar a consumi-la na quarta-feira provoca, aparentemente, uma resposta fisiológica diferente, e melhor traço. Possivelmente porque a privação, na condição de um agente estressor, ativa algumas vias que facilitam a absorção posterior dos nutrientes, ou algo similar, e, até alguns recentes, e não relacionados, estudos empíricos, esse efeito de convexidade foi totalmente ignorado pela ciência, embora não pelas religiões.
heurísticas ancestrais e tradições. E, se os cientistas chegam a compreender alguns efeitos de convexidade, conforme afirmamos a respeito da dependência do domínio, os médicos, assim como os levantadores de peso, entendem, aqui e ali, as não linearidades na dose e resposta. A noção de efeitos de convexidade em si parece estar completamente ausente de sua linguagem e de seus métodos. Corra, não ande. Outro exemplo, dessa vez uma situação que se beneficia da variação. Os efeitos de convexidade positivos. Considere o caso de dois irmãos, Castor e Pólux, que precisam percorrer a distância de 6 km. Castor anda em um ritmo lento e chega ao destino em 20 minutos. Pólux gasta 14 minutos brincando com seu dispositivo portátil para receber atualizações das últimas fofocas e, logo depois, corre aquele trecho em 6 minutos, cumprindo o mesmo tempo que Castor. Assim, ambos percorreram exatamente a mesma distância, exatamente no mesmo tempo, com a mesma média. Castor, que andou durante todo o trajeto, provavelmente não obterá os mesmos benefícios para a saúde e os ganhos de força que Pólux, que optou por correr. Os benefícios para a saúde são convexos à velocidade, até certo ponto. É claro, a própria ideia de fazer exercícios está relacionada a obter ganhos, seja a partir da antifragilidade, seja dos agentes estressores da própria atividade de treinamento. Como vimos, todos os tipos de exercícios são apenas explorações dos efeitos de convexidade. Coisas menores podem ser feias, mas certamente são menos frágeis. Ouvimos com frequência a expressão "a beleza está nas pequenas coisas". Trata-se de uma frase poderosa e atraente, e muitas ideias foram desenvolvidas para defendê-la, quase todas anedóticas, românticas ou existenciais. Vamos apresentá-la dentro de nossa abordagem de que a fragilidade é igual à concavidade, que é igual à antipatia pela aleatoriedade, e observar como poderemos medir esse efeito. Como ser pressionado? Uma pressão ocorre quando as pessoas não têm escolha a não ser fazer alguma coisa, e fazê-la de imediato, independentemente dos custos. Sua cara metade está prestes a defender uma tese de doutorado em História da Dança Alemã, e você precisa voar para Marburg para estar presente nesse momento tão importante. Conhecer os pais dela e noivar oficialmente. Você mora em Nova York e conseguiu comprar um bilhete econômico para Frankfurt por $400, e fica empolgado por ter sido tão barato. Mas é preciso passar por Londres. Ao chegar ao aeroporto Kennedy, em Nova York, você é informado pelo agente da companhia aérea que os voos para Londres foram cancelados. Desculpe, atrasos devido ao retardamento por conta de problemas climáticos. Esse tipo de coisa. Algo sobre a fragilidade do metrô. Você pode pegar um voo de última hora para Frankfurt, mas agora é preciso pagar $4.000. Cerca de 10 vezes o preço. Isso apresse, pois há poucos lugares restantes. Você se enfurece, grita, xinga, culpa a si mesmo, sua educação e seus pais, que lhe ensinaram a poupar. E então desembolsa os $4.000. Isso é a pressão. As pressões são exacerbadas pelo tamanho. Quando se é grande, fica-se vulnerável a alguns erros, especialmente as pressões mais assustadoras. As pressões tornam-se não linearmente mais custosas conforme o tamanho aumenta. Para perceber o quanto o tamanho torna-se uma desvantagem, considere as razões pelas quais não se deve ter um elefante como animal de estimação, independentemente do tipo de apego emocional que se possa ter pelo animal. Digamos que conseguimos comprar um elefante, usando parte do orçamento familiar pós-promoção, e alguém vem entregá-lo. Se houver escassez de água e, portanto, uma pressão, já que não teremos escolha, a não ser desembolsar dinheiro para comprar água a traço, teríamos de pagar um preço cada vez mais alto por cada galão adicional de água. Isso é fragilidade em estado puro. Um efeito de convexidade negativo causado pelo excesso de tamanho. O custo inesperado, como uma porcentagem do total, seria enorme. Possuir, digamos, um gato ou um cachorro não traria esses elevados custos extras inesperados em momentos de pressão. As sobrecargas, tomadas como uma porcentagem dos custos totais, seriam muito baixas. Apesar do que se estuda nas escolas de negócios a respeito das economias de escala, o tamanho nos prejudica em momentos de estresse. Não é uma boa ideia ser grande em tempos difíceis. Alguns economistas têm se perguntado por que as fusões de empresas parecem não funcionar. A unidade combinada é, agora, muito maior, portanto, mais poderosa, e, de acordo com as teorias das economias de escala, deveria ser mais eficiente. No entanto, os números mostram que,
Simplesmente, não há ganhos com aumento de tamanho. E isso já era verdade em 1978, quando Richard Rohr formulou a teoria do BRIS, considerando irracional que as empresas que se envolvessem em operações de fusão, tomando por base seus débeis registros históricos. Mais de 3 décadas depois, dados recentes ainda confirmam tanto o débil registro das fusões quanto a mesma presunção, o BRIS, do grego, pois os gestores parecem ignorar o mau aspecto econômico desse tipo de transação. Parece que alguma coisa relativa a tamanho é prejudicial às empresas, tal como acontece com a ideia de ter elefantes como animais de estimação. As pressões são infinitamente mais caras, em função do tamanho. Para as grandes corporações, os ganhos oriundos do tamanho são visíveis, mas os riscos ficam ocultos. E alguns riscos encobertos parecem trazer fragilidade às empresas. Animais de grande porte, como elefantes, jiboias, mamutes e outros desse tipo estão fadados a uma rápida extinção. Além da pressão quando há escassez de recursos, existem as considerações mecânicas. Animais de grande porte são mais frágeis a impactos do que os pequenos. Mais uma vez, Pedra e Pedrinhas, Jared Diamond, sempre à frente dos outros, apontou essa vulnerabilidade em um artigo chamado We Cats Have Nine Lives. Se jogarmos um gato ou um rato de uma altitude que tenha várias vezes sua altura, eles tendem a sobreviver. Os elefantes, por sua vez, quebram as pernas com mais facilidade. Kerviel e Microkerviel. Vejamos um estudo de caso no mundo das finanças, um campo no qual os participantes são muito bons em cometer erros. Em 21 de janeiro de 2008, o banco parisiense Société Générale correu para colocar à venda um valor próximo a 70 bilhões de dólares em ações, quantia muito grande para qualquer venda a curto prazo individual. Os mercados não estavam muito ativos, chamados de magros, já que era dia de Martin Luther King nos Estados Unidos, e acabaram caindo vertiginosamente, perto de 10%, em todo o mundo, custando à empresa algo perto de 6 bilhões de dólares em prejuízos, só com essa venda. O motivo dessa pressão é que eles não puderam mais esperar, e não tiveram outra opção a não ser transformar essa venda em uma venda a curto prazo. Pois, naquele fim de semana, havia sido descoberta uma fraude. Jerome Kerviel, um funcionário desonesto, estava especulando com gigantescas somas no mercado e escondendo essas exposições do principal sistema de computação. Eles não tiveram escolha a não ser vender, imediatamente, aquelas ações que nem sequer sabiam ter. Agora, para perceber o efeito da fragilidade em função do tamanho, observe a figura 15. Que mostra os prejuízos como uma função da quantidade vendida. A venda a curto prazo de 70 bilhões de dólares em ações leva a um prejuízo de 6 bilhões. Mas a venda a curto prazo de um décimo desse montante, 7 bilhões, não resultaria em nenhum prejuízo, já que os mercados absorveriam esse valor sem entrar em pânico, talvez, até mesmo, sem perceber. Então, isso nos diz que se, em vez de ter um grande banco com o Sr. Kerviel no papel de operador sem escrúpulos, tivéssemos 10 bancos menores, cada qual com seu senhor Microkerviel proporcional, e cada um realizando suas operações fraudulentas de forma independente em momentos aleatórios, os prejuízos totais para os 10 bancos seriam quase nulos. Figura 15. A beleza pode estar nas pequenas coisas. Elas são, certamente, menos frágeis. O gráfico mostra os custos de transação como uma função do tamanho do erro. Eles aumentam de forma não linear, sendo possível constatar a megafragilidade. Algumas semanas antes do episódio envolvendo Kerviel, uma escola de negócios francesa contratou-me para apresentar, na reunião do Conselho de Executivos do Société Générale, em Praga, minhas ideias sobre os riscos do tipo cisne negro. Aos olhos dos banqueiros, eu era como um pregador jesuíta visitando Meca. Em meio ao Hajj anual, os quantes e os especuladores odiavam-me fervorosamente, e me arrependi de não ter insistido para falar em árabe, uma vez que eles contavam com tradução simultânea. Minha palestra foi sobre as pseudotécnicas de risco alatrifat, métodos comumente utilizados, como eu disse, para medir e prever eventos, métodos que nunca funcionaram antes e sobre como precisávamos nos concentrar na fragilidade e nas barras de pesos. Durante a palestra, fui incessantemente vaiado pelo chefe de Kerviel e por seu colega, chefe de gerenciamento de riscos. Depois de minha palestra, todos me ignoraram, como se eu fosse um marciano, com uma situação embaraçosa, do tipo quem trouxe esse cara que eu havia sido escolhido pela escola.
não pelo banco. O único indivíduo a ser gentil comigo foi o presidente, pois ele me confundira com outra pessoa, e não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Assim, o leitor pode imaginar meu estado de espírito quando, logo após meu retorno a Nova York, o escândalo da negociação de Kerviel estourou. O que também me perturbou foi o fato de que, por razões legais, tive de manter a boca fechada, o que fiz, exceto por alguns deslizes. Nitidamente, as análises post-mortem estavam enganadas, atribuindo o problema a maus controles pelo mau sistema capitalista, e a falta de vigilância por parte do banco. Não era isso, tampouco era ganância, como comumente assumimos. O problema está, principalmente, no tamanho e na fragilidade que advém dele. Tenha sempre em mente a diferença entre uma pedra e seu peso em pedrinhas. A história de Kerviel é ilustrativa. Por isso podemos generalizar e identificar evidências em vários domínios. Na área de gerenciamento de projetos, Bent Fliberg apresentou sólidas evidências de que um aumento no tamanho dos projetos está relacionado a piores resultados, e a custos mais elevados por conta de atrasos, em proporção ao orçamento total. Mas há uma nuance. O que importa é o tamanho por segmento do projeto, e não o projeto como um todo. Alguns projetos podem ser divididos em partes, outros não. Projetos de pontes e túneis envolvem planejamento monolítico, já que não podem ser divididos em pequenas partes. O percentual da sobrecarga de custos aumenta significativamente com o tamanho. O mesmo acontece com as barragens. No caso das rodovias, construídas em pequenos segmentos, não há qualquer efeito grave de tamanho, pois os gestores do projeto podem incorrer apenas em pequenos erros e adaptar-se a eles. Os pequenos segmentos enfrentam um erro pequeno a cada vez, não restando muito espaço para as pressões. Outro aspecto do tamanho: as grandes corporações também acabam colocando sua vizinhança em risco. Usei o seguinte argumento contra as grandes cadeias de lojas de departamentos, apesar dos propalados benefícios. Uma grande loja de departamentos queria adquirir um bairro inteiro perto de onde moro, causando grande alvoroço, devido às potenciais mudanças para a região. O argumento a favor era a revitalização da área. Esse tipo de história. Lutei contra a proposta com os seguintes fundamentos. Se a empresa fosse à falência e o elefante estatístico na sala diz que, no fim das contas, ela vai falir, terminaríamos com uma imensa zona de guerra. Esse foi o tipo de argumento que os conselheiros britânicos Rohan Silva e Steve Hilton usaram a favor dos pequenos comerciantes. Além do poético, a beleza está nas pequenas coisas. É completamente errado utilizar o cálculo de benefícios sem incluir a probabilidade do fracasso. B. Como sair de uma sala de cinema. Outro exemplo dos custos da pressão. Imagine como as pessoas saem de uma sala de cinema. Alguém grita fogo, e teremos uma dúzia de pessoas esmagadas até a morte. Portanto, temos uma fragilidade da sala em relação ao tamanho, decorrente do fato de que cada pessoa extra que sai da sala provoca mais e mais traumas. Tal dano desproporcional é um efeito de convexidade negativo. 1000 pessoas saindo, ou tentando sair, em um minuto não é a mesma coisa que o mesmo número de pessoas saindo em meia hora. Alguém não familiarizado com o negócio, que ingenuamente otimize o tamanho do local, o aeroporto de Heathrow, por exemplo, pode não se dar conta de que o bom funcionamento em periodicidade regular é diferente do funcionamento comprometido em momentos de estresse. Porém, a otimizada vida econômica contemporânea leva-nos a construir salas cada vez maiores, mas com portas exatamente iguais. Eles já não cometem esse erro com tanta frequência ao construir cinemas, teatros e estádios, mas tendemos a cometer o erro em outros domínios, como nos recursos naturais e nos alimentos. Basta considerar que o preço do trigo mais do que triplicou entre 2004 e 2007, em resposta a um pequeno aumento na demanda líquida. Cerca de 1%. Seus gargalos são as fontes de todas as pressões, projetos e prognóstico. Porque os aviões não chegam cedo. Vamos começar, como sempre, com um problema de transporte, e generalizar para outras áreas. Os viajantes, normalmente, não gostam da incerteza, especialmente quando tem um cronograma já definido. Por quê? Existe um efeito de mão única. Venho utilizando o mesmo voo Londres-Nova York durante a maior parte da vida. O voo dura cerca de 7 horas, o equivalente a um livro curto, mais um breve e cortês bate-papo com o passageiro ao lado e uma refeição com vinho do Porto, queijos Stilton e biscoitos de água e sal. Lembro-me de alguns casos em que cheguei antes da hora, cerca de 20 minutos. Não mais do que isso. Porém,
Houve casos em que cheguei ao meu destino com mais de 2 ou 3 horas de atraso. E, em pelo menos um caso, levei mais de 2 dias para chegar. Como o tempo de viagem não pode ser realmente negativo, a incerteza tende a causar atrasos, fazendo com que a hora de chegada aumente, e quase nunca diminua. Ou faz a hora de chegada diminuir em apenas alguns minutos, mas aumentar em horas. Uma simetria óbvia. Algo inesperado, qualquer impacto, qualquer volatilidade, tem muito mais probabilidade de aumentar o tempo total de voo. Isso, de certa forma, também explica a irreversibilidade do tempo. Se considerarmos a passagem do tempo como um aumento de desordem, apliquemos, agora, esse conceito a projetos. Da mesma maneira que, ao se acrescentar incerteza a um voo, os aviões tendem a pousar mais tarde e não mais cedo, e as leis da física são tão universais que funcionam até mesmo na Rússia. Ao se acrescentar incerteza aos projetos, eles tendem a custar mais e levar mais tempo para ser concluídos. Isso se aplica a vários projetos. Na verdade, a quase todos. A interpretação que eu tinha antigamente era de que um viés psicológico, a subestimação da estrutura aleatória do mundo, era a causa por trás dessa subestimação. Os projetos levam mais tempo do que o planejado porque as estimativas são otimistas demais. Temos evidências de tal viés, que é chamado de excesso de confiança. Cientistas que estudam a tomada de decisão e psicólogos organizacionais já teorizaram a respeito de algo chamado falácia do planejamento, pelo qual tentam explicar, utilizando variáveis psicológicas, o fato de que, em geral, os projetos levam mais tempo para ficar prontos, raramente menos. Mas o enigma era que tal subestimação não parecia existir no século passado ou algo assim, embora estivéssemos lidando com os mesmos seres humanos, dotados dos mesmos vieses. Muitos projetos de grande escala de um século e meio atrás foram concluídos a tempo. Muitos dos altos edifícios e monumentos que vemos hoje não são apenas mais elegantes do que as estruturas modernas, mas foram concluídos no prazo programado, e, muitas vezes, antes. Isso inclui não apenas o Empire State Building, ainda de pé, em Nova York, mas o London Crystal Palace, construído para a Grande Exposição de 1851, a marca do reinado vitoriano, com base nas inventivas ideias de um jardineiro. O palácio que abrigou a exposição levou apenas 9 meses para sair do papel e ser inaugurado. O edifício tomou a forma de uma enorme casa de vidro, com 536 metros de comprimento e 138 metros de largura. Ele foi construído com componentes estruturais de ferro fundido e vidro, feitos quase exclusivamente em Birmingham e Smithwick. Geralmente não se percebe o óbvio aqui. O projeto do Palácio de Cristal não usou computadores, e as partes foram construídas não muito longe da fonte, com um pequeno número de intermediários envolvidos na cadeia de abastecimento. Além disso, naquela época, não havia escolas de negócios para ensinar algo chamado gerenciamento de projetos e para aumentar o excesso de confiança. Não havia empresas de consultoria. O problema de agenciamento, que definimos como a divergência entre o interesse do agente e o de seu cliente, não era significativo. Em outras palavras, era uma economia muito mais linear, menos complexa, do que hoje em dia. E nós temos mais não linearidades, assimetrias, convexidades. Hoje em dia, os efeitos do tipo cisne negro estão, necessariamente, aumentando como resultado da complexidade, da interdependência entre as partes, da globalização e dessa coisa idiota chamada eficiência, que faz com que as pessoas assumam riscos cada vez mais perigosos. Acrescente a isso os consultores e as escolas de negócios. Um problema em alguma parte podia interromper todo o projeto, de modo que os projetos tendem a ficar tão fracos quanto mais fraco dos elos em sua cadeia. Um efeito agudo de convexidade negativo. O mundo está ficando cada vez menos previsível, e estamos confiando cada vez mais em tecnologias repletas de erros e de interações mais difíceis de estimar, quanto mais de prever. E a economia da informação é a culpada. Bent Flibjerg, o dos projetos de pontes e rodovias mencionado no início deste capítulo, apresentou outro resultado. O problema do excesso de custos e de atrasos é muito mais acentuado quando envolve tecnologias da informação, pois os projetos computacionais têm grande participação nessa sobrecarga de custos, e é mais conveniente concentrar-se principalmente nesse tipo de projeto. Mas, mesmo excetuando-se os pesados projetos de TI, tendemos a ter atrasos consideráveis. Contudo, a lógica é simples. Mais uma vez, os efeitos de convexidade negativos são o principal culpado,
uma causa direta e visível. Há certa assimetria na maneira como os erros nos atingem, a mesma coisa que acontece nas viagens. Nenhum psicólogo que discutiu a falácia do planejamento percebeu que, no fundo, não se trata essencialmente de um problema psicológico, que não se trata de um problema de erro humano. É algo inerente à estrutura não linear dos próprios projetos. Assim como o tempo não pode ser negativo, um projeto de 3 meses não pode ser concluído em 0 hora ou em um prazo negativo. Logo, em uma linha do tempo que fosse da esquerda para a direita, os erros seriam acrescidos à extremidade direita, e não à esquerda. Se a incerteza fosse linear, observaríamos alguns projetos concluídos muito antes do prazo, do mesmo modo que chegaríamos, às vezes, cedo demais, e, às vezes, tarde demais. Mas não é esse o caso. Guerras, déficits e déficits. Estimava-se que a Grande Guerra fosse durar apenas alguns meses. Quando acabou, ela havia deixado a França e a Grã-Bretanha atoladas em dívidas. Esses países gastaram pelo menos 10 vezes mais dinheiro do que haviam previsto, além de todos os horrores, sofrimento e destruição. O mesmo, é claro, aconteceu com a Segunda Guerra, que catapultou a dívida do Reino Unido, deixando-o bastante endividado, principalmente com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o melhor exemplo continua a ser a Guerra do Iraque, que, segundo as previsões de George W. Bush e seus amigos, custaria entre 30 e 60 bilhões de dólares, e que, até o momento, tendo em conta todos os custos indiretos, pode ter subido para mais de 2 trilhões de dólares. Os custos indiretos multiplicam-se, causando explosivas cadeias de interações, todas indo na mesma direção, a de custos maiores, e não menores. A complexidade acrescida de assimetria, e mais tipos como George W. Bush, uma vez mais, leva a erros explosivos. Quanto maior o poderio militar, mais desproporcionalmente crescerá a sobrecarga nos custos. No entanto, as guerras, com erros aumentadores em mais de 20 vezes, são apenas uma ilustração do modo como os governos subestimam as não-linearidades explosivas, refeitos de convexidade, e por que não se deveria confiar neles quando se trata de finanças ou de quaisquer decisões de grande escala. Na verdade, os governos não precisam nem um pouco das guerras para nos fazer enfrentar problemas de déficits. A subestimação dos custos de seus projetos é crônica, exatamente pela mesma razão que 98% dos projetos contemporâneos apresentam custos excessivos. Eles, simplesmente, acabam gastando mais do que nos revelam. Isso me levou a instituir uma regra geral para os governos: proibição total de empréstimos, equilíbrio fiscal forçado. Onde o eficiente não é eficiente, podemos observar os custos da fragilidade aumentando à nossa frente. Algo visível a olho nu. Os custos globais de desastres são, hoje, mais de 3 vezes superiores ao que eram na década de 1980, fazendo-se a correção da inflação. O efeito, percebido algum tempo atrás pelo visionário pesquisador de eventos extremos Daniel Zagenber, parece estar se acelerando. Talvez a economia fique cada mais vez eficiente, mas a fragilidade está fazendo com que os erros custem mais. As bolsas de valores já não são mais pregões de viva voz, onde selvagens operadores enfrentavam uns aos outros, gritando e esbravejando como se estivessem em um mercado souk, para depois saírem para beber juntos. Os operadores foram substituídos por computadores, em nome de pequenos benefícios visíveis e altíssimos riscos. Enquanto os erros cometidos pelos operadores são restritos e distribuídos, aqueles cometidos por sistemas informatizados levam à loucura. Em agosto de 2010, um erro de computador fez com que o mercado inteiro quebrasse repentinamente. O flash crash, em agosto de 2012. Quando o manuscrito deste livro estava chegando à gráfica, o sistema de computadores do Knight Capital Group enlouqueceu e provocou prejuízos de 10 milhões de dólares por minuto, gerando uma perda total de 480 milhões de dólares. E ingênuas análises de custo-benefício podem ser um tanto prejudiciais. Refeito que, evidentemente, aumenta com o tamanho. Em sua história, os franceses focaram, por exemplo, em energia nuclear, pois ela parecia limpa e barata, e ótima em uma tela de computador. Após o alerta do desastre de Fukushima em 2011, percebeu-se que eram necessários recursos extras de segurança, e eles se esforçaram para acrescentá-los, a qualquer custo. De certo modo, isso é similar à pressão que mencionei anteriormente. Eles estão sendo obrigados a investir, em
independentemente do preço. A despesa extra não fazia parte da análise de custo-benefício considerada na decisão inicial, e que parecia razoável em uma tela de computador. Assim, ao decidir a favor de uma fonte de combustível em detrimento de outra, ou ao fazer comparações similares, não percebemos que o erro do modelo pode afetar mais um dos lados do que o outro. Poluição e danos ao planeta. A partir disso, podemos criar uma política ecológica simples. Sabemos que os combustíveis fósseis são prejudiciais de uma forma não linear. O dano é, necessariamente, côncavo. Se uma pequena quantidade de combustíveis está destituída de danos, uma grande quantidade pode causar distúrbios climáticos. Se em bases epistemológicas, devido à opacidade, não precisamos acreditar na mudança climática antropogênica, causada pelos seres humanos, para sermos ecologicamente cautelosos, podemos usar os efeitos de convexidade para produzir uma regra de gerenciamento de riscos de combate à poluição. Simplesmente, da mesma forma que o tamanho, basta dividir nossas fontes de poluição entre muitas fontes naturais. O dano causado em termos de poluição por 10 fontes diferentes é menor do que a poluição equivalente causada por uma única fonte. Devemos analisar os mecanismos ancestrais, semelhantes aos da natureza, para regular os efeitos de concentração. Nós, seres humanos contemporâneos, vamos até os supermercados para comprar os mesmos itens. Digamos, atum, café ou chá, arroz, mussarela, vinho cabernet, azeite de oliva e outros itens que não nos parecem facilmente substituíveis. Por causa dos arraigados hábitos contemporâneos, do contágio cultural e da rigidez das indústrias, somos induzidos ao uso excessivo de determinados produtos. Essa concentração é prejudicial. O consumo extremado de atum, por exemplo, pode prejudicar outros animais, confundir o ecossistema e levar espécies à extinção. E esse dano não apenas cresce de forma não linear, como a escassez pode levar a aumentos desproporcionais nos preços. Os seres humanos ancestrais agiam de modo diferente. Jennifer Doudna, pesquisadora que estuda a complexidade dos caçadores-coletores, examinou as evidências do comportamento dos Aleutas, tribo nativa norte-americana sobre a qual temos muitas informações, abrangendo 5 milênios. Eles exibiam uma notável falta de concentração em seu comportamento predatório, com uma estratégia de comutação de presas. Eles não eram tão apegados e tão rígidos quanto nós em seus hábitos. Sempre que algum recurso começava a escassear, eles mudavam para outro, como se quisessem preservar o ecossistema. Logo, compreendiam os efeitos de convexidade, ou melhor, seus hábitos compreendiam. Note-se que a globalização teve, como um de seus efeitos, tornar o contágio planetário, como se o mundo inteiro tivesse se tornado uma enorme sala, com saídas estreitas e pessoas correndo para as mesmas portas, com danos progressivos. Assim como cada criança lê Harry Potter e se cadastra, por enquanto, no Facebook, quando as pessoas ficam ricas, elas começam a exercer as mesmas atividades e a comprar os mesmos itens. Elas bebem vinho cabernet, e esperam visitar Veneza e Florença. Sonham em comprar uma segunda casa no sul da França, etc. Os locais turísticos estão se tornando insuportáveis. Experimente ir a Veneza em julho. A não linearidade da riqueza. Certamente, podemos atribuir o efeito fragilizador da globalização contemporânea à complexidade e ao modo como a conectividade e os contágios culturais tornam as reviravoltas em variáveis econômicas muito mais graves. A clássica mudança para o extremistão. Mas há outro efeito. A riqueza. A riqueza significa mais e, devido ao escalonamento não linear, mais é diferente. Estamos propensos a cometer erros mais graves, simplesmente porque somos mais ricos. Assim como os projetos de 100 milhões de dólares são mais imprevisíveis e mais propensos a incorrerem sobrecargas de custos do que os projetos de 5 milhões de dólares simplesmente porque têm mais recursos. O mundo está transtornado pelo excesso de imprevisibilidade e de fragilidade. Isso é fruto do crescimento. No nível dos países, o tão sonhando o crescimento do PIB, até mesmo em nível individual, a riqueza significa mais dores de cabeça. Podemos precisar trabalhar mais para atenuar as complicações decorrentes da riqueza do que trabalhamos para adquiri-la. Conclusão. Para concluir este capítulo, a fragilidade, seja qual for o domínio, de um vaso de porcelana a um organismo, do sistema político ao tamanho de uma empresa ou aos atrasos nos aeroportos, reside no não linear. Além disso,
As descobertas podem ser encaradas como um antidéficit. Pense no exato oposto dos atrasos dos voos ou dos projetos com sobrecarga de custos, algo que se beneficia da incerteza. E as descobertas apresentam a imagem espelhada do que avaliamos como situações frágeis, que o dão aleatoriedade.